se espalhar. Que susto! Podem se espalhar para nossa família, nossas casas, até as nossas vizinhanças, a nossa cidade, lugar onde moramos, todos os nossos familiares e amigos, principalmente nesse tempo de tantas doenças, tanta gente, né, não estando bem de saúde, que essas bênçãos possam se espalhar cada vez mais por todos aqueles que amamos. Pedimos licença para abrir os nossos estudos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita sempre somente a tua vontade, assim na terra como ela é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações e livra-nos de todo o mal, pois só teu é o poder, o reino e a glória, de hoje e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, amém. Que assim seja. Olá. Tudo Oi, bem? Maurinho. Oi, tudo bom? E vocês? Tudo jóia, Tudo graças jóia. a Deus. Então, tá bom. Quanto tempo, Fabi? Pois é. Falei A pouco última vez que eu vim, você não estava. E eu já estava um tempão sem aparecer. Menina, eu estava falando para elas, para mim vocês estavam de férias ainda. Ai, seria bom. Fevereiro. Eu ia falar, semana que vem eu mando mensagem no grupo para saber como é que tá indo, mas é que eu não estava recebendo as mensagens do grupo. Nossa, Parabéns atrasado. obrigada. A gente tentou, né? Falha minha. Vamos lá. Márcia, caiu a impressão minha? Eu não tô vendo ela, não. Acho que caiu. Caiu. Ela Ela tá tá voltando. Caiu, Voltou? Marcinha? Saí sem querer. Vamos lá. Então vamos. Karen, onde é que estamos? Podemos começar aqui no 47. Quer ler? Voltar com toda? Pode ser. 47, Sistema Otimista. Ao lado, qual que é o nome do capítulo, só para eu saber? Os sistemas. Tá. Ao lado dos que nestes fenômenos unicamente veem a ação do demônio, estão outros que tão somente hão visto a dos bons espíritos. Supuseram que, estando liberta da matéria a alma, nenhum véu mais lhe encobre coisa alguma, devendo ela, portanto, possuir a ciência e a sabedoria supremas. A confiança cega nessa superioridade absoluta dos seres do mundo invisível tem sido para muitos a causa de não poucas decepções. Esses aprenderão à sua custa a desconfiar de certos espíritos, quanto de certos homens. Sistema unispírita ou monoespírita. Como variedade do sistema otimista, temos o que se baseia na crença de que um único espírito se comunica com os homens, sendo esse espírito o Cristo, que é o protetor da Terra. Diante das comunicações da mais baixa trivialidade, de revoltante grosseria, impregnadas de malevolência e de maldade, haveria profanação e impiedade em supor-se que pudessem emanar do espírito do bem por excelência. Se os que assim o creem nunca tivessem obtido senão comunicação inatacáveis, ainda se lhes conceberia a ilusão. A maioria deles, porém, concorda em que tem recebido algumas muito ruins, o que explicam dizendo ser uma prova a que o bom espírito o sujeita, com o lhes ditar coisas absurdas. Assim, enquanto uns atribuem todas as comunicações ao diabo, que pode dizer coisas excelentes para tentar, pensam outros que só Jesus se manifesta e que pode dizer coisas detestáveis para experimentar os homens. Entre essas duas opiniões tão opostas, quem sentenciará? O bom senso e a experiência.
Dizemos, a experiência, por ser impossível que os professam ideias tão exclusivas, tudo tenham visto e visto bem. Quando se lhes objeta com os fatos de identidade que atestam, por meio de manifestações escritas, visuais ou outras, a presença de parentes ou conhecidos dos circunstantes, respondem que é sempre o mesmo espírito, o diabo, seguindo aqueles, o Cristo, segundo estes, que toma todas as formas. Porém, não nos dizem por que motivos outros espíritos não se podem comunicar, com que fim o espírito da verdade nos viria a enganar, apresentando-se sob falsas aparências, iludir uma pobre mãe, fazendo-lhe crer que tem ao seu lado o filho por quem derrama lágrimas. A razão se nega a admitir que o espírito, entre todos santo, desça a representar semelhante comédia. Demais, negar a possibilidade de qualquer outra comunicação não importa em subtrair ao espiritismo o que este tem de mais suave, a consolação dos aflitos. Digamos, pura e simplesmente, que tal sistema é irracional e não suporta exame sério. Você sabe que uma vez eu estava conversando com uma pessoa de outra religião, falando, né, um pouco sobre a minha, o que faz, é a caridade, e a pessoa fala, mas é do espiritismo, é do diabo, né? Aí eu falo, mas como é que pode ser do diabo, né? Se a gente faz caridade, se a gente, né, só sente amor ao próximo e blá, 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 blá. Enfim. A pessoa falou assim, mas o diabo se transforma, né? E eu falei, mas e faz o bem para o próximo, né? Faz que é para ganhar, né? Para, enfim, para conquistar seguidores para seitas e para não sei o quê. Aí, quando a pessoa falou isso, eu falei, ok. Não quis mais discutir. Eu já ouvi bastante disso também. Não, que o diabo faz de tudo, até coisa boa. É. Mas enfim, esse sistema aí só o Cristo fala. Se for a consciência crística, se a gente for para o lado da física quântica, né, e falar, a consciência crística que é infinita, aí tudo bem. Mas não o espírito, né? Eles atribuem a só uma, né, personalidade, seria o do Cristo ou o do diabo. É verdade. Oi, Jorge. Boa noite, Tudo bem? tudo bem? Realmente é absurdo, né? Você crê num sistema em que, primeiramente, o diabo, que a gente sabe que não existe, É, faz de tudo para aceitar, para, digamos assim, convencer a criatura para ela ir para a seita dela. É um absurdo, né? é, Porque o Cristo já disse, de uma árvore boa não sai maus frutos. De uma árvore má não sai bons frutos. Cristo já disse isso, é. né? Então, e outro absurdo também é acreditar que todas as comunicações são do Cristo. Aí é forçar a barra, né? Porque é outra falta de coerência. Quer dizer, Sim. então, em todas as comunicações o Cristo está se comunicando, então é um absurdo. O que falta muitas vezes é tirar o seguinte, que existe muita superstição. Uhum. A cultura ocidental, de uma maneira geral, ela é muito focada numa cultura materialista, né? Por quê? Observa as nossas festas, os nossos costumes como cultura. Fantasma, assombração, medo de escuro, né? Isso, o imaginário aumenta, né? Eu não sei como é a cultura no Oriente, nem no Oriente Médio, nem no Oriente. Eu estou Uhum. falando da cultura que eu conheço, né? Que nós fazemos parte, a cultura ocidental, em que é muito focada na questão do aqui e agora, né? É, De curtir a vida. Ó, curta a vida, cara, entendeu? Enquanto que lá no Oriente, pelo que nos trazem, é mais uma coisa transcendental, né? E os extremos do lado de cá e do lado de lá, do lado de cá o extremo é o ateísmo e uhum. lá seria o desprezo pela vida orgânica, né? Então, com o amadurecimento nosso do senso moral, com
Porque é o seguinte, nós estamos entrando numa era, num momento histórico único na nossa vida, que é eu vou dizer uma palavra pesada aqui, a destruição dos nossos, como posso dizer, daquilo que a gente plantou, foi implantado em nós, da questão cultural, foi criado paradigmas, certo? Nós estamos entrando numa fase, já começou, da destruição desses paradigmas para a construção de valores mais, como posso dizer, mais estáveis, mais lúcidos, mais iluminados, né? Então, né, não tem como ser de outra forma. O mundo de regeneração, ele vai ser construído nos escombros do mundo de provas e expiações. Porque é inconcebível, no mundo de regeneração, um sistema político em que há desigualdade, uma justiça em que é injusta, e um sistema econômico que, de certa forma, tem um quê de exploração, tem um quê de alienação, tem um quê de desprezo pelas minorias ou pelas pessoas menos favorecidas. Então, todos esses sistemas, eles vão ruir. A gente tem que se preparar, gente. Como, eu não sei, mas ele vai ruir. Inclusive, é inconcebível um país no mundo regenerado incentivar a guerra, incentivar o armamentismo, a corrida armamentista, incentivar a construção de armas. Então, a gente vê tudo isso que está implantado no mundo de hoje, a gente vê assim, nossa, como é que isso vai mudar? Não sei. Eu sei que o universo tem suas formas de mudança, que muitas das vezes a gente não consegue observar, mas é tão simples. Às vezes eu ficava me perguntando, como é que a gente vai parar de brincar o carnaval? Só bastou um vírusinho, só um vírus, pronto. Entendeu? É claro que a gente não pode também dizer que não vai ter mais carnaval. Não. Apenas um cartão amarelo para nós refletirmos sobre os exageros que estavam acontecendo. Agora, um fato é certo. Conforme nos diz a espiritualidade amiga, o retorno ao normal não vai ser mais normal como era antes. O mundo Tomara de que mude para o bem, regeneração, né? não, a mudança é para melhor, Sim. porque a gente sabe que nem toda mudança ela é seguida de progresso. Estou falando da Será? mudança significativa, seguida de progresso, Sim. Será que esse entendeu? normal que você comentou agora seria tão normal? Né? Já estava anormal por causa de abusos, né? Mas, enfim, que multipliquem os acordados, né? Os despertados. É isso. Bora lá? Tá muda, Fafá. Vamos lá, continuando, 49. Multiespírita ou poliespírita. Todos os sistemas a que temos dado revista, sem excetuar os que se orientam no sentido, fundam-se em algumas observações, porém incompletas ou mal interpretadas. Se uma casa for vermelha de um lado e branca do outro, que a houver visto apenas por um lado, afirmará que ela é branca. Outro declarará que é vermelha. Ambos estarão em erro e terão razão. No entanto, aquele que a tenha visto de dois lados dirá que a casa é branca e vermelha, e só ele estará com a verdade. O mesmo sucede com a opinião que se forme do espiritismo. Pode ser verdadeira, certos respeitos, e falsa, se generalizar o que é parcial, se tomar como regra o que constitui exceção, como o que é apenas a parte. Por isso dizemos que quem deseje
Estudar a ciência deve observar muito e durante muito tempo. Só o tempo lhe permitirá apreender os pormenores, notar os matizes delicados, observar uma imensidade de fatos característicos que lhe serão outros tantos raios de luz. Se, porém, se detiver na superfície, expõe-se a formular juízo prematuro e, consequentemente, errôneo. Eis aqui as consequências gerais deduzidas de uma observação completa e que agora formam a crença, pode-se dizer, da universalidade dos espíritas, visto que os sistemas restritivos passam de opiniões insoladas. Primeiro, os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, as quais também se de espíritos. Segundo, os espíritos constituem o mundo, estão em toda parte, povoam infinitamente os espaços, temos muitos de contínuo em torno de nós, com os quais nos achamos em contato. Os espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral, e são uma das potências da natureza. 4. Os espíritos não são seres à parte dentro da criação, mas as almas dos que hão vivido na Terra ou em outros mundos e que despiram invólucro corpóreo, donde se segue que as almas dos homens são espíritos encarnados e que nós, morrendo, nos tornamos espíritos. 5. Há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. 6. Todos estão submetidos à lei do progresso e podem todos chegar à perfeição, mas como têm livre-arbítrio, chegam em tempo mais ou menos longo, conforme seus esforços e vontade. 7. São felizes ou infelizes, de acordo com o bem ou o mal que praticaram durante a vida, e com o grau de adiantamento que alcançaram. A felicidade perfeita e sem mescla é partilha unicamente dos espíritos que atingiram o grau supremo da perfeição. 8. Todos os espíritos, em dadas circunstâncias, podem manifestar-se aos homens. Indefinido é o número dos que se podem comunicar-se. 9. Os espíritos se comunicam por médiuns, que lhes servem de instrumentos e intérpretes. 10. Reconhece-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos pela linguagem de que usam. Os bons só aconselham o bem e só dizem coisas proveitosas. Tudo lhes atesta a elevação. Os maus enganam e todas as suas palavras trazem o cunho da imperfeição e da ignorância. Os diferentes graus por que passam os espíritos se acham indicados na escala espírita, o Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 1º, número 100. O estudo dessa classificação é indispensável para se apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, assim como suas boas e más qualidades. Para um futuro, a gente vai precisar retomar esses livros e voltar a estudar, né? Tem que ser um constante, né? Um ciclo. Volta para o básico e começa tudo de novo. Com certeza. Até absorver tudo, não tem como, né? Enquanto a gente morrer, a gente vai estar lendo. Não, porque a gente está em pura evolução. Hoje a muito... gente entende uma coisa, amanhã a gente já está um pouquinho, né, mais ligado e entende outra. Cada vez que lê vai ser um aprendizado a mais, né? Sim, sim. Mas foi a primeira vez que eu li essa teoria aqui, ó. Os espíritos se comunicam por médiuns que lhes servem de instrumentos e intérpretes. Uhum. Ou seja, né, o médium, quando está bem instruído, tem o coração bom, ele também tem que ter a habilidade de interpretar aquilo que ele está vendo ou ouvindo. Né? Eu tenho um amigo, aliás, ele é um amigo em comum com o Jorge, e ele me disse que, aliás, a gente conversou essa semana, e ele disse justamente sobre a interpretação do médium, né?
Muitas vezes a pessoa é médium, ela é clarividente, ela enxerga os outros espíritos, mas ela não consegue fazer a interpretação correta, né? Por mais que ela tenha boa intenção, mas não tem conhecimento suficiente para fazer a interpretação correta. O exemplo que ele me deu foi assim, uma conhecida dele tinha ido num lugar, né? E essa médium desse lugar falou para ela que ela tinha que ter um neném, que ela ia ter que engravidar de novo. E que ia ser uma menina, porque ela viu uma menina segurando uma boneca perto dela. E essa moça foi falar com esse moço. E ele disse, ele fez assim, não, você realmente tem uma menina do seu lado segurando uma boneca. Só que ele observou direitinho esse espírito que estava atrás, né, dessa moça, que era uma menina com a boneca, e na realidade não era uma menina, era um obsessor, era um homem. E esse espírito quis até agredi-lo. Então, assim, como ele tinha o conhecimento, mantinha, né, o nível de bons pensamentos, os mentores dele cobriram ele, não deixaram que aquele espírito atingisse. Então, assim, a médium, ela viu a menina com a boneca. Só que a interpretação dela com relação àquele espírito que estava junto com a moça encarnada não foi correta, né? Então, é por isso que a gente tem que manter mesmo se estudando, a gente tem que estudar, se informar, aprender, né? Por mais que a gente fala, não, eu recebi, né, aquela luz e blá, 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 mas está lá no fundinho do seu coração, aquilo está certo mesmo, né? É bem claro, exemplo, de ver como o diabo se manifesta, bem claro aí. E tem a aparência que ele se mostra a aparência que quiser para poder atrair a pessoa, né? O diabo é uma E aí- figura de linguagem, né, Marcinha? Porque a gente não acredita no diabo, a gente sabe que Não, tem é isso que eu estou dizendo, é o que nós acabamos de ler Ah, antes, sim, sim. que as pessoas falam o diabo e as religiões, que as Uhum. pessoas acham que o diabo era, e que, no entanto, a gente sabe que não, né? Que diabo não existe, né? Uhum. O que existe são esses obsessores, são os irmãos sem luz, sem conhecimento, ignorantes. Então, imagina, aparecendo como em forma de uma criança segurando uma bonequinha. Olha que coisinha linda. E nós sabemos, né, que o É, espírito, quando está se preparando, está sendo preparado para encarnar, ele não fica aqui. Ele está lá numa colônia sendo preparado, e se houver a permissão, os mentores vão trazer ele para visitar a família, que ele vai, né, Uhum. ser integrado. Não é assim que acontece, né? Então, se a médium não tem realmente as instruções, né, o estudo, vai fazer a má interpretação. verdade. Quando a gente sonha, e a gente tem o sonho lúcido, e você está claro que é um sonho lúcido, procure olhar no olho das pessoas, né, dos espíritos que estão ao seu redor. E eu tenho treinado isso, né? Então, aconteceu de eu estar num sonho, o que eu faço, né? Porque eu também estou estudando xamanismo e tenho algumas dicas. Então, toda vez que eu consigo, né, estou sonhando, eu olho para minha mão e eu começar a puxar meu dedo estica, eu sei que eu estou sonhando. Então, lá, estou sonhando. E aí, nessa ocasião, lá, meu dedo esticou, eu olhei para o lado, eu estava com meu marido num quarto, aí eu olhei, peguei esse espírito assim, né? Peguei pelo ombro, porque ele não queria me encarar, e eu falava: olha para mim, olha para mim, olha no meu olho. Quando a gente fez eye contact, né? Olhou olho no olho, ele começou a desfigurar, não era mais o meu marido. Até a cor do olho mudou, ele entortou, enfim. E aí continuou meu sonho, fui embora e blá blá blá. Então, aliás, até uma pergunta que eu queria fazer para o Jorge. Ô Jorge, você acha, por exemplo, nesse caso desse nosso conhecido que ele
viu o espírito e não era uma criança, era um outro espírito. Funciona da mesma forma de tentar olhar no olho desse espírito, né? Na clarividência mesmo, né? Eu tô aqui, eu vejo que tem espírito para saber se ele é bom ou não. Minha irmã, temos que observar o seguinte: existem muitas nuances Uhum, e existem muitas, como posso dizer uma palavra certa, variantes, uhum, certo? Vou dar como exemplo Chico Xavier, uhum, tá? A gente sabe que o Chico é uma pessoa séria, disciplinada e focada na sua missão, certo? uhum. Mas aconteceu um evento de um espírito se apresentar por Emmanuel e o Emmanuel verdadeiro deixar que tal coisa acontecesse, e depois que o espírito falou com o Chico, dialogou com o Chico, Horas. eu não sei se foi horas, eu não sei, eu sei que ele falou com o Chico, aí depois o Chico só veio cair em si quando o Emmanuel chegou e falou: Chico, foi tão grosseiro, Chico. Quer dizer, então, não é fácil, Né? só assim, eu vou encarar no olho, vai funcionar. Sabe por quê? E se a pessoa que está sendo influenciada por um espírito estiver hipnotizada por ele, estiver fascinada por ele, não vai ter jeito. Então, o melhor remédio para nós não sermos enganados por espíritos embusteiros, por espíritos falsos profetas, é orar e vigiar. Sim, Esse é o melhor remédio. Ah, manter a boa não, faça tal vibração. coisa. Olhe para o olho dele que não vai se fazer coisa nenhuma, não. Não vai, Assim, não. Depende muito. vai depender até da Se própria você, vibração de vou pegar enxergar ou não, né? seu exemplo, Karina. Se você não tivesse vigilante, o espírito ia continuar com a face dele. Uhum, Mas como você ficou vigilante sim, e a sua vigilância emitiu um certo tipo de vibração, essa vibração fez com que a carapaça dele caísse. sim. Entendeu? A primeira coisa que eu fiz quando eu virei as costas foi chamar meu mentor. A primeira coisa que eu fiz. E aí, porque assim, eu saí e aí eu vi essa casa que não tinha porta, estava tudo fechado. Eu falei, não, eu estou sonhando, eu estou em espírito, eu posso atravessar isso, atravessar essa parede. E aí eu chamei meu mentor e pumba, fui atravessar. E aí eu acordei, né? Foi, foi até engraçado, mas eu acordei rindo. Mas dá uma batedeira, né? Se a gente não está realmente. E eu ainda sei que por mais vigilante que eu estivesse naquele momento, né, de ter estado na consciência, eu não estava num nível energético suficiente para enxergar minha mentora. Eu sabia que eu não estava sozinha, mas eu não tinha energia, sabe? Não estava num nível energético suficiente para enxergá-la. Mas, enfim, são lições, né? De pouquinho, de conta-gota a conta-gota para a gente aprender, né? Porque eu tenho uma missão, eu tenho uma vontade, e se não fosse por esses estudos, né? Por tudo isso que a gente aprende, tudo que a gente troca de experiência, de conhecimento, nada disso estaria funcionando. Então, o que acontece é só testemunho para trazer para cá, né? Até uma coisa que eu tenho treinado é colocar a vaidade para o lado de fora mesmo. Mas, porque dá um medo. Mas toda essa energia que a gente tem de, né, orar e vigiar, e às vezes eu já escutei orar e vigiar com a voz de todo mundo aqui, e de vez em quando vem na voz de cada um, né, para orar e vigiar, porque vem a lição, a gente precisa não só estar aqui nas quartas-feiras estudando, lendo,
né? Mas colocar tudo isso em prática. E esse eu acho que é o maior desafio. A gente sabe que está certo, a gente acha bonito, lindo, maravilhoso, tudo isso que a gente está estudando. Mas se não colocar em prática, não vai funcionar. É. E é isso. Obrigada, Jorge. Nada, Vamos. minha irmã. 50. Sistema da alma material. Consiste apenas numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Segundo esta opinião, a alma e o perispírito não seriam distintos uma do outro. Ou melhor, o perispírito seria a própria alma, a se depurar gradualmente por meio de transmigrações diversas, como o álcool se depura por meio de diversas destilações, ao passo que a doutrina espírita considera o perispírito simplesmente como envoltório fluídico da alma, ou do espírito. Sendo matéria o perispírito, se bem que muito etérea, a alma seria de uma natureza material mais ou menos essencial, de acordo com o grau da sua purificação. Esse sistema não infirma qualquer dos princípios fundamentais da doutrina espírita, pois que nada altera com relação ao destino da alma. As condições de sua felicidade futura são as mesmas, formando a alma e o perispírito um todo, sob a denominação de espírito, como o germen e o perisperma o formam sob a de fruto. Toda a questão se reduz a considerar homogêneo o todo, em vez de considerá-lo formado de duas partes distintas. Como se vê, isso não leva a consequência alguma a de tal opinião, e de tal opinião não houvéssemos falado se não soubéssemos de pessoas inclinadas a ver uma nova escola no que não é, em definitivo, mas do que simples interpretação de palavras. Semelhante opinião, restrita, aliás, mesmo que se achasse mais generalizada, não constituiria uma cisão entre os espíritas, do mesmo modo que as duas teorias da emissão e das ondulações da luz não significam uma cisão entre os físicos. Os que se decidissem a formar grupo à parte por uma questão assim pueril, provariam só com isso que ligam mais importância ao acessório do que ao principal, e que se acham compelidos à desunião dos espíritos que não podem ser bons, vistos que os bons espíritos jamais insuflam a acrimônia nem a cisânia. Daí o concitarmos todos os verdadeiros espíritas a se manterem em guarda contra tais sugestões e a não darem a certos pormenores mais importância do que merecem. O essencial é o fundo. Cisânia, falta de harmonia, desavença, rixa, discórdia. Muito prazer. Acrimônia, estado ou qualidade do que é acre, azedo, agridão, acridez, acritude, comportamento indelicado, aspereza. Continuando, julgamo-nos, entretanto, na obrigação de dizer algumas palavras acerca dos fundamentos em que repousa a opinião dos que consideram distintos a alma e o perispírito. Ela se baseia no ensino dos espíritos que nunca divergiam a esse respeito. Referimo-nos aos esclarecidos, porquanto entre os espíritos em geral, muitos há que não sabem mais, que sabem menos, mesmo menos do que os homens, ao passo que a teoria contrária é de concepção humana. Não inventamos nem imaginamos o perispírito para explicar os fenômenos. Sua existência nos foi revelada pelos espíritos e a experiência nos-la confirmou, no Livro dos Espíritos, número 93. Apoia-se também no estudo das sensações dos espíritos, o Livro dos Espíritos, número 257, e, sobretudo, no fenômeno das aparições tangíveis, fenômeno que, de conformidade com a opinião que estamos apreciando, implicaria a solidificação e a desagregação das partes constitutivas da alma, e, pois, a sua desorganização. Fora mister, além disso, admitir-se que esta matéria, que pode ser percebida pelos nossos sentidos, é ela própria o princípio inteligente, o que não nos parece mais racional do que confundir o corpo com a alma ou a roupa com o corpo.
Quanto à natureza íntima da alma, essa desconhecemos-la. Quando se diz que a alma é imaterial, deve-se entendê-lo em sentido relativo, não em sentido absoluto. Por isso que a imaturidade absoluta seria o nada. Ora, a alma e o espírito são alguma coisa. Qualificando-a de imaterial, quer-se dizer que sua essência é de tal modo superior que nenhuma analogia tem com o que chamamos matéria, e que assim, para nós, ela é imaterial. Boa explicação, achei, viu? Também. É sentido, né? Porque Fazendo uma observação, né, gente? Só Sim. pegando esse gancho que foi perfeito a explicação de Kardec. Sim. Quando se diz que ela é imaterial, não é que como não vamos se apegar absolutamente a palavra. Ele quer diferenciar que é alguma coisa, mas que é diferente do perispírito. A gente sabe as gradações da matéria, né? Corpo físico e perispírito. E o espírito é alguma coisa, mas é alguma coisa diferente, tanto que compõe o perispírito, como que compõe o corpo físico. Entendeu? Que ainda estamos longe de saber os detalhes, né? exatamente, Agora, porque não tem nada que compare, né? o século XX e o XXI está trazendo para a gente um universo que a gente desconhecia, que é o infinitamente pequeno. Então, tem muita coisa para a gente entender, para a gente estudar, para a gente averiguar, tanto no microcosmos quanto no macrocosmos. Tem muito terreno para a gente ver e estudar, entendeu? E na quântica também, né? Com esses novos computadores quânticos, muita coisa vai mudar e muita coisa que não tinha resposta vai começar a poder ser explicada. Vamos lá. 51. Eis que a resposta que sobre este assunto deu um espírito. O que uns chamam perispírito não é senão o que os outros chamam envoltório material fluídico. Direi de modo mais lógico, para me fazer compreendido, que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Falo aqui dos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres ainda lhes são de todo inerentes. Logo, são como vedes matéria. Daí os sofrimentos da fome, do frio, etc. Sofrimentos que os espíritos superiores não podem experimentar, visto que os fluidos terrestres se acham depurados em torno do pensamento, isto é, da alma. Esta, para progredir, necessita sempre de um agente. Sem agente, ela nada é, para vós, ou melhor, não a podeis conceber. O perispírito, para nós, outros espíritos errantes, é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma, donde infinitas modalidades de médiuns e de comunicações. Agora, o ponto de vista científico, ou seja, a essência mesma do perispírito. Isso é outra questão. Compreendei primeiro moralmente. Resta apenas uma discussão sobre a natureza dos fluidos, coisa por ora inexplicável. A ciência ainda não sabe bastante, porém lá chegará, e se quiser caminhar com o espiritismo. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento, não muda de natureza. Não vades mais longe por este lado. Trata-se de um ponto que não pode ser explicado. Supondes que, como vós, também eu não perquiro? Vós pesquisais o perispírito. Nós outros agora pesquisamos a alma. Esperai, pois. Lamenais. Assim, espíritos que podemos considerar adiantados ainda não conseguiram sondar a natureza da alma. Como poderíamos nós fazê-lo? É, portanto, perder tempo querer perscrutar o princípio das coisas que, como foi dito em O Livro dos Espíritos, número 1749, está nos segredos de Deus.
Pretender esquadrinhar com o auxílio do espiritismo o que escapa à alçada da humanidade é desviá-lo do seu verdadeiro objetivo. É fazer como a criança que quisesse saber tanto quanto o velho. Aplique o homem o espiritismo em aperfeiçoar-se moralmente, eis o essencial. O mais não passa de curiosidade estéril e muitas vezes orgulhosa, cuja satisfação não o faria adiantar um passo. O único meio de nos adiantarmos consiste em nos tornarmos melhores. Os espíritos que ditaram o livro que lhes traz o nome demonstraram da sua sabedoria, mantendo-se, pelo que concerne ao princípio das coisas, dentro dos limites que Deus não permite sejam ultrapassados e deixando aos espíritos sistemáticos e presunçosos a responsabilidade das teorias prematuras e errôneas, mais sedutoras do que sólidas, e que um dia virão a cair ante a razão, como tantas outras surgidas nos cérebros humanos. Eles, ao justo, só disseram o que era preciso para que o homem compreendesse o futuro que o aguarda e para, por essa maneira, animá-lo à prática do bem. Vede aqui, diante, na segunda parte, o capítulo 1 da ação dos espíritos sobre a matéria. É isso. Jorge, quer falar mais alguma coisa sobre essas teorias sobre espírito, perispírito? Eu acho que está bem claro, né? Aham. Sobre Só fazendo uma observação, Karina, que nós somos estudantes do infinito, né? Sim, Nós nunca vamos chegar a, digamos assim, ao objetivo final. sim, Nós somos eternos estudantes, né? né? Então, é, a, a codificação espírita, as obras básicas, ela é o alicerce para todos os outros estudos dentro do doutrina espírita, É. né? Então, eu tenho que estar sempre estudando o livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu e o Inferno, o livro dos Médiuns, né? Sim, Ler o que é o Espiritismo, entendeu? Para nós termos o alicerce fundamental de adentrarmos em outras obras, né? O que acontece muitas das vezes com os médios que são fascinados é que eles não estudam, se deixam levar por pseudos sábios, pseudos espíritos, no sentido de sabedoria, e são presa fácil, porque não tem o discernimento correto. Quando a pessoa tem discernimento, baseado no estudo, ela auto lá, vou verificar. Então, ela não perde o norte, né? Então, o estudo é sempre muito importante para nós, entendeu? com certeza, com certeza. E aí, assim, eu não sei se vocês têm assistido, o Jorge até colocou, foi ontem ou hoje, outro vídeo de EQM, sabe, da experiência quase morte. Foi ontem, foi ontem. Foi muito bom também. Esse moço foi super claro, ele descreveu direitinho a colônia e legal o contato que ele teve com os mentores. Foi muito rico, né? Ele Muito rico em explicando detalhes, né? muito, né, que tinha a mesa preparada e que tinha os mentores que explicavam e com as crianças eram diferente, podia até a porta. E os pergaminhos, eu achei bárbaro os pergaminhos que ele abriu, não conseguiu ler porque ele não estava na hora dele saber. Eu Exato, achei exato. muito, muito rico mesmo de detalhes o que esse moço passou. E aí tem gente que não acredita ainda, né? Tem, enfim. Na realidade, Karina, a ciência médica, ela já tem comprovação da vida além da vida. Uhum, Mas o que acontece? Ela se esbarra no preconceito ateísta, é, entendeu? Tem muito médico que já tem a certeza, mas ele não quer se queimar perante a academia, ele fica na dele, com medo de ser perseguido, de ser desvalorizado, porque infelizmente ainda tem aquele viés que qualquer cientista que tem uma religião,
ele é menosprezado. Qualquer cientista que tenha, que acredita em Deus, uma força suprema, ele é desacreditado, infelizmente. Mas faz parte do progresso, né? A verdade é como o sol, não vai dar para tapar. Quando os aparelhos eletrônicos começaram a dar comunicação de pessoas que já se foram, que estão no plano espiritual, aí, perante um fato, não tem como contra-argumentar. Então, essa é questão de tempo. Pensou? A física quântica fala que a consciência dessas pessoas, porque não existe linha de tempo. A gente, quando fala tempo, a gente imagina uma linha. Não é assim, né? Então, esse negócio de presente, passado, futuro é tudo uma coisa só. E é difícil explicar, né? Se você não tiver uma linha de estudo, é difícil explicar. E aí, as consciências dessas pessoas, né? Tá por aí. E por isso que, enfim, não morre, né? E parece que, acho que foi o Hélio Couto mesmo que falou que as crianças, né, que estão chegando, as crianças índigo, cristais, ele já vem trazendo uma... como é que fala? Eles estão trazendo da espiritualidade tecnologias para que haja essa comunicação espiritual. Sem, assim, não só através de médiums. E aí a união da espiritualidade com a ciência vai fazer com que essa tecnologia floresça, né? Cresça. Eu quero que tenha como um FaceTime, que a gente possa ouvir e ver. Vai ser maravilhoso. Está da outra dimensão e está falando e vendo a pessoa. Quer dizer, isso dá acesso a todo mundo, porque tem muitos médiuns que conseguem ver, ouvir e ver, né? Mas através de, sei lá, qualquer coisa eletrônica, já imaginou que bacana? Sim. Já Nossa. pensou você abrir o Facebook e ter amigos lá de outro lado? Ah, vou conversar como está hoje. fazendo? Eita, a viagem. Conversar Eu com acho que não vai todo chegar a mundo. tanto, não. Primeiro que assim, a gente vai precisar estar num nível de evolução espiritual para conseguir ver o aparelho, né? Quanto mais apertar botão e conversar com alguém. Então, enfim. Já pensou? E aí, como é que tá? Tá frio aí? Como é que tá o tempo? Aí eu não quero perguntar isso para quem está sentindo calor ou frio, não. Uma que a comunicação não vai ser nem por palavras, né? Não, eu não quero, não. Enfim. Quem está sentindo no corpo, no perispírito, calor ou frio, aí já está num nível que eu não quero Não quero saber. E aí, se a gente... Só me liga quando você estiver na colônia, pelo amor de Deus. Não quero nem ligação de umbral, não. Ai, Fabi, com você pesadelo. e a sua relação com o umbral. A Marcinha que não quer ouvir falar lá. Pode deixar, Marcinha, se eu estiver no umbral, não vou te ligar. Como é? Agora deixa eu fazer o quiz. Como é que a gente vai colocar em prática isso que a gente aprendeu? Nós sabemos que, né, nós temos o espírito, a alma ou o perispírito, né? Nós sabemos da espiritualidade, a gente até comentou sobre o diabo, como disse ali no sistema de multiespíritos ou uniespíritos, então a gente sabe da consciência de Cristo, né? A gente sabe do multiespíritos, da comunicação. E como é que a gente coloca em prática isso? Fala no dia a aí. dia. Conta para nós. Assim, uma coisa que me vem, já que a gente tem esse corpo, que nem ele a gente vai levar para outra dimensão, então a gente precisa cuidar, né, daquilo que a gente vai levar.
que é o quê? São as nossas ações, os nossos pensamentos, o que vai manter o nosso perispírito, não digo intacto, mas saudável, né? E que a gente possa alimentar a sutileza dele, né? Porque quanto melhor a gente fizer a caridade, olhar para o nosso próximo com olhos de amor, falar com as pessoas sem usar palavras, né? Sorrir com os olhos, com as orelhas, com os cabelos também, mostrar um pouquinho da luz que a gente tem dentro da gente para os nossos irmãos, né? Fechar o olho para reconhecer alguém, né? Não julgar, né? Não reclamar. Enfim, a gente sabe tanta coisa, tanta teoria. Jesus mesmo. Ó, Moisés deu 10 mandamentos. E Jesus trouxe uma cacetada de lições aí para gente, que na teoria é lindo, maravilhoso. E muitas vezes no nosso dia a dia a gente não coloca em prática. Ó, isso com certeza. Eu dou minha mão palmatória. Muitas vezes eu ajo de uma forma que logo em seguida eu já me arrependo, né? Já eu digo assim, por que que eu agi assim? Por que que eu fiz isso? Por que eu Eu falei? posso dar uma observação? Uhum. Ah, Posso fazer uma pergunta para as minhas queridas irmãs? pode. Só tem mulher no grupo, fora com exceção de mim, né? Por Então, enquanto. posso dizer, Hoje, minhas queridas irmãs, posso fazer uma pergunta? Diga. Pode. Me respondam, qual é o nosso nível de classificação espiritual? Nós, repetindo, qual a ordem em que nós fazemos parte? Lembrando Longe, Kardec, longe dos puros. calma. espíritos imperfeitos. Lembrando Kardec, os 3 níveis, né? Imperfeitos. Imperfeito, espíritos bons E e os espíritos puros. puros. Qual é o nosso nível? O do meinho. Então, Ou in Como? between do meinho. Do imperfeito. meinho? O primeiro Ó, lá, ó. olha, uma Eu estou vez eu na falei, tentativa. A gente deu um passinho acima dos homens das cavernas. Vamos colocar dessa É, maneira. perfeito, o meinho do perfeito. imperfeito para o quase, quase A bom. gente ainda está Nós aprendendo a usar a somos, roda. ainda nós somos espíritos imperfeitos. E, É. como diz Kardec, a classificação de espíritos imperfeitos são levianos, pseudo-sábios, brincalhões, etc, 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 etc. E o Né? que acontece com os maus? Não tem esse? Estão também nos espíritos imperfeitos. Por isso que eu falei que está no in-between ali no meinho, Não do tem como, imperfeito para Karina, o bom. não tem como a gente saber onde nós estamos. Nós somos espíritos imperfeitos. Ah, que dó. Dá para saber que a gente não é bom, nem é puro. Mas não somos mal. Veja Estamos no bem, caminho. A gente veja só. sabe como ser bom. Estamos em progresso. Sim. Estamos em progresso, né? O próprio exemplo aqui do Livro dos Médiuns que nós estudamos, a destilação do álcool. Uhum. Levando em consideração a destilação do álcool, a cada reencarnação nossa, quando bem aproveitada, isso é, quando nós não Sim. estacionamos, estamos nos depurando. Então, é um processo que a gente não tem que ter pressa, mas ter urgência. Urgência é diferente da pressa, Uhum. certo? Com Na urgência eu certeza. posso salvar vidas, na pressa eu posso matar vidas. Então, é um processo que a gente não tem pressa, mas tem urgência. Quando vamos atingir o objetivo? Só Deus o sabe. Só Deus o sabe. Por Uma quê? coisa a gente tem em vantagem, que a gente precisa abraçar com muito amor, que é estarmos encarnados. Uma coisa importante para nós esclarecermos. É, estamos na nossa. É bem provável nós começarmos a sentir a regeneração mais, mais firme, mas porque começou em nosso coração. Uhum. A transição planetária
ela tem um processo starter, que é no nosso coração. É a multiplicidade de corações querendo mudança para melhor, que vai gerar uma humanidade regenerada. Sim. Quando estivermos, digamos, já na próxima existência, encarnados, nesse mundo de regeneração, como diz os Espíritos, o mal ainda não perdeu seu território. Que mal é esse? É o mal que está em nosso coração. Uhum. E o pior mal que pode acontecer é aquele que eu posso praticar, Sim. certo? Quando adentrarmos no mundo ditoso, depois do grau de regeneração, o mal ainda não estará totalmente vencido. E esse mal está onde? Dentro da gente. Em nosso coração. O único planeta, o único estágio são os planetas celestiais, habitação dos espíritos puros. Quando atingirmos esse degrau, aí sim, nós não iremos fazer mal para ninguém. Sim. Até lá, há a probabilidade de fazermos o mal. Agora vamos fazer uma observação importante, né? Hum. Uma coisa é o Jorge José encarnado agora, que tem seus defeitos e suas qualidades, e outra coisa é um Emmanuel encarnado entre a gente agora. Uhum. Há uma diferença, mas nós temos que entender que ele não é perfeito, que ele não é um espírito puro, mas ele está alguns passos à nossa frente. Então, a gente nós temos que observar o objetivo. Quando nós estamos mirando o objetivo, nós esquecemos as mazelas. Sim. Porque se, quando eu estiver no mundo regenerado, ficar marcando o passo nas minhas mazelas, eu vou ser convidado a se retirar. Se eu estiver no mundo ditoso e estiver querendo marcar passo nas mazelas, eu nem vou mais reencarnar no mundo ditoso, vou voltar lá para o mundo de provas e expiações. Uhum. Porque o processo evolutivo nosso, ele tem várias variantes. E uma das variantes é o progresso moral e intelectual, né? Aí, quais são as outras variantes? As questões emocionais, as questões das experiências que vamos vivenciar, porque, como diz Joana de Ângeles, um caminho não percorrido sempre será uma interrogação. Exemplo, se eu nascesse num ambiente em que meus pais fossem traficantes de drogas, em que a comunidade fosse menosprezada, fosse abandonada pelo poder público, qual seria o fruto disso? Que fruto daria? Se eu não passei por isso ainda, eu vou ter que passar um dia, de alguma forma. Como eu não sei. De repente, a gente tem que entender que a gente não fica preso à terra para sempre. Sim. Poderemos, de repente, quando estivermos no mundo ditoso, sermos convidados para fazer um processo de, de trabalho em um outro orbe planetário, como está acontecendo agora com os habitantes de Alcione, que foram convidados por Jesus para dar um alento aqui no nosso processo evolutivo. Como existe a reciprocidade, como existe a solidariedade planetária, é bem provável também lá na frente sermos convidados a avançar, a levarmos nosso conhecimento, nosso conteúdo moral, espiritual, para outros irmãos nossos que estão mais atrás da gente. Isso Sim. também faz parte do nosso progresso, se nós soubermos aproveitar. A gente não vai estar preso à Terra com bolas de ferro, não. Somos espíritos, estamos estagiando na Terra. Uhum. Poderemos até atingir o grau de espíritos puros
antes do processo planetário em si. Uhum, Pode acontecer, com entendeu? certeza. Mas qual é a classificação de um Divaldo Franco? Ele é Não, quase Espírito, perfeito, né? espírito imperfeito. perfeito. Espírito imperfeito. O Divaldo não é uma pessoa que não tem defeito. Tem defeitos como qualquer ser humano que bota o pezinho na terra. Só que é um irmão nosso que temos que entender, esforçado, focado no seu objetivo, e ele Uhum, não foca nas mazelas. Quando fala as mazelas, são as mazelas íntimas que todos nós temos. sim. Ele está focado no objetivo, fazer o bem o mais possível que ele possa fazer. Entendeu? Mas quando uma pessoa dessa morre, entendeu? E, em comparação de um Divaldo Franco e comigo, misericórdia. Agora eu fiquei preocupada. Mas, minha irmã, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. O processo evolutivo, ele vai passar por vários caminhos. Um dia, a minha irmã vai ser uma Madre Teresa de Calcutá. O nosso aferidor, o imetro espiritual é Jesus. Não é Divaldo, não é Emmanuel, não é Bezerra, é Jesus. Então, até nós chegarmos ao grau de Jesus, tem muito chão pela frente. Muito. Tem muitas experiências que vão ter que viver, tem muitas histórias que temos que construir, tem muita coisa que temos que aprender. Então, é assim a visão cristã, é o Cristo. Ah, mas o padre fulano é uma pessoa tão legal, em comparação a mim, show, beleza. Mas nosso foco é Jesus. Eu não estou dizendo que a gente vai desprezar um irmão que está se esforçando mais que a gente. Eu estou dizendo que o nosso foco é Jesus. Vamos ter oportunidades também amanhã de exercermos a ação do amor no processo evolutivo. Essa é questão de tempo. Basta nós querermos. E temos consciência de... Orar e vigiai. E às vezes Exato. troca. Vigiar e Porque orar. Viu, se a gente Marcinho? ficar Segura nessa questão, mas eu sou tão atrasado em relação a Divaldo, mas eu... Isso é focar na mazela. A gente tem que focar no objetivo, Jesus. Ele vai me dar a oportunidade de eu ser um dia, e muito mais, situações de amor e luz. Porque ele falou para a gente isso. Ele falou, vós sois deuses, claro, deuses com D minúsculo. Poder fazer isso que eu faço e muito mais. Então, nós temos que entender o seguinte, nós somos herdeiros das estrelas. O nosso DNA é um DNA divino. Somos filhos de Deus. Somos filhos do rei. Nós temos que entender isso. Nós somos filhos do rei. E como filhos do rei, nós temos que fazer o movimento de buscar o Pai. Porque todos nós somos filhos pródigos. O que são os filhos pródigos? Filhos pródigos é aquele que estava perto do rei, chegou um dia, pai, me dá minha herança, eu quero curtir a vida. E o pai, amoroso e bom, deu. E ele se afastou do pai, no processo neurótico, como diz os terapeutas. Foi, quebrou a cara, que todas as vezes que nos afastamos de Jesus, todas as vezes que nos afastamos de Deus, é tragédia anunciada. Não precisa saber, não precisa ser evidente, não precisa ser médium, é tragédia anunciada. Aí a gente quebra a cara, aí faz o processo de retorno. É isso que nós estamos fazendo agora. Nós estamos retornando ao Pai, de grão em grão, de passo em passo. Ficamos menos neuróticos, ficando menos focados nas mazelas que trazemos, mas focados no objetivo final, de melhorar-se cada vez mais, de ser melhor em casa, ser melhor no trabalho, ser melhor onde quer que estejamos, porque esse é o até nosso conosco objetivo. mesmos, quando a gente estiver Princip- sozinho. Se a gente não está bem com a gente mesmo, a gente não pode ser bem com os outros. Se a Exato. gente não se ama,
a gente não pode amar os outros. Se a Com gente não faz bem a nós mesmos, a gente não pode fazer bem aos outros. Então, é transcendente isso, entendeu? É transcendente. Ah, mas aí nós somos tão primitivos, beleza, isso é ótimo ter essa Está visão. Por quê? reconhecendo. Está reconhecendo, porque o pior doente é aquele que não se acha doente. Sim. Yeah. O que adianta dizer assim, ah, Jorge, você é tais hábitos primitivos. Eu? Mas é claro que eu trago os hábitos primitivos ainda. Ainda como carne, ainda temos ainda pensamentos um pouco doentios, nós temos que estar sempre vigilantes. Nós temos uma variante assim, altos e baixos, Sim, mas que isso não impeça a nossa vontade de ser melhor, com a nossa certeza. vontade de estudar, a nossa ir refletir na humildade, ser humilde. Porque não adianta de nada eu chegar lá ao nível de Divaldo, ao nível de Dom Helder Câmara, ao nível de Madre Teresa de Calcutá e dizer assim, eu sou melhor que vocês. É melhor não ter chegado lá. Porque se Jesus esteve aqui com a gente e ele jamais falou uma coisa dessa, pelo contrário, ele quis ser igual a gente, ficou com a gente, comeu peixe, sorriu, chorou com a gente e falou assim na mais para os apóstolos: eu não vejo aqui anjos. Se ele era mais que um anjo, mas ele falou assim, ó, eu não vejo aqui nenhum anjo, só vejo espíritos querendo progredir. Então que possamos focar nas palavras do Cristo. E quando estivermos em aflição, como estivermos em dúvida, nós temos o WhatsApp divino, gente, que é que quando o momento que a gente faz a prece, ele fica azul, ele vê a mensagem. Agora a resposta tem que guardar. A Sim. resposta no momento certo. Isso que é importante. Essa semana eu quero recomendar para vocês assistirem, se tiver aí no Netflix, Maria de Magdala. Maria Madalena, né? Maria de Magdala. Mary of Magdala. Madeleine. Assisti, Legal. Muito bom. assisti, é bom. Depois a gente comenta. Então tá, já passamos 10 minutos do nosso tempo. Marcinha, você ora para a gente terminar? Ok. Vamos lá. Mais uma vez, elevando nossos pensamentos aos céus, em direção a Jesus, agradecendo por mais uma noite de estudo e pedindo a Ele forças que nos ajude para que possamos engrenar o nosso progresso, que nós não fiquemos parando, mas parando e pensando e refletindo as lições que nos são dadas para que possamos pôr em prática e aí sim tentarmos evoluir. Sei que ainda precisamos de muito para chegarmos aonde queremos na luz, mas é aos pouquinhos, dando os primeiros passos, que a gente vai chegar. E agradecendo também aos irmãos de luzes, que com certeza estão conosco em cada um de suas casas, e que eles possam fluidificar a água que estão perto de nós, para que ao bebermos sirva de remédio para o nosso corpo e o nosso espírito. E, enfim, agradecendo a Jesus e com a mensagem que ele deixou para nós, possamos findar a nossa reunião de hoje. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos está ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me, Senhor, de todo mal. Amém. Que possamos ter um bom resto de fim de semana. Amém. Amém, que assim seja. Obrigada, viu, gente? Boa noite, gente. Até quarta-feira. Até. Boa noite. Boa noite a todos. Até. E tchau. Tchau.